Tá, nesse vídeo eu vou estar falando sobre as condutas frente à diabetes. Mas antes de eu prescrever um tratamento não farmacológico e orientar essa gestante, eu tenho que estar explicando para ela o que é a diabetes gestacional e quais são os riscos que a diabetes gestacional vai causar para ela e para o feto. Porque muitas vezes tem muitas gestantes que elas você fala que tem que fazer isso e aquilo, e elas não dão conta do problema, da gravidade do que está afetando ela. Então é importante você primeiramente tá falando o que é diabetes gestacional e qual o risco que ela tem para a mãe e para o feto. E também é importante essa gestante ela dominar a técnica de aplicação à insulina antes de liberar ela. Tem que saber também usar o glicosímetro, verificar a glicemia e também está orientando ela, ensinando ela a como aplicar a insulina e quais são as regiões que ela vai aplicar a insulina. Tratamento não farmacológico frente a todo tipo de diabetes que estiver afetando essa gestante. Primeiro, tratamento nutricional, atividades físicas e o controle glicêmico. Referente ao nutricional, você vai estar falando para essa gestante fracionar o valor energético total entre 3 refeições, café, almoço e janta, e em 2 ou 3 lanches entre essas refeições. Como eu vou fracionar esse valor energético total? De 40 a 55% carboidrato, de 30 a 40% do CIVET, lipídios, e de 15 a 20% as proteínas. Tá? Relacionado a uma tabela, ao IMC concepcional. Quanto maior o IMC essa paciente tiver, menor vai ser o ganho de peso durante a gestação. Um exemplo, se essa paciente ter um baixo peso, IMC abaixo de 18,5, ela pode estar ganhando na gestação de 12,5 a 18. Se ela tiver um IMC adequado, 18,5 a 24,9, ela pode estar ganhando entre 11,5 kg a 16 kg na gestação. Se ela tiver um IMC de sobrepeso, o que é um IMC de sobrepeso? Qual o valor? De 25 a 29,9, ela pode estar ganhando somente 7 a 11,5 kg. Se ela tiver um IMC igual ou acima de 30, que é um IMC de obesidade, ela pode estar ganhando só de 5 a 9 kg na gestação. Essa é a gestação. Tá, a questão da atividade física, conforme a diretriz conjunta, essa gestante ela tem que ter 20 a 30 minutos de atividade física por dia, na maioria dos dias da semana, ou idealmente todos os dias. Agora o American College of Obstetrícia e Ginecologia, que é o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ele fala que essa gestante ela tem que ter 30 minutos de atividade física por dia, 5 dias ou 5 dias da semana. Ou seja, o que ela preconiza? A gestante tem que ter no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. A questão da monitorização glicêmica, daí vem aquela questão dos grupos, os grupos que total e o grupo parcial.
o grupo total é aquele grupo de gestantes que tem condições, ou o município onde elas moram tem condições de estar entregando para elas esses glicosímetros e essas filas para elas estar aferindo. E também tem aquela questão dos parciais, são aquelas gestantes que não têm disponibilidade ou gestão ou de estar fazendo, não tem condições de estar fazendo, ou o município que ela está não tem condições. Daí, para cada grupo vai ser uma forma de estar aferindo o índice glicêmico. Tá. A gente separa em dois grupos. Os grupos de medidas farmacológicas, são aquelas gestantes que utilizam fármacos, ou insulina, ou metformina, para reduzir a glicose, ou aquelas gestantes que fazem medidas não farmacológicas. Tá. As que fazem medidas farmacológicas e as que têm condições, é indicado fazer 6 vezes ao dia a verificação da glicemia. Agora, as que estão nas medidas farmacológicas e não têm condições, é indicado fazer 4 vezes ao dia. Agora, a parte daquelas que são as medidas não farmacológicas, as que são medidas não farmacológicas e têm condições, é 4 vezes ao dia. E as que são das medidas não farmacológicas e não têm condições ou disponibilidade, 4 vezes ao dia em só 3 dias da semana. Elas escolhem os 3 dias que vão estar aferindo. Quando a diretriz conjunta diz 6 aferições, como vai ser realizadas essas aferições? Vai ser feito pré e pós-prandiais de cada refeição. E quando ela diz, essa diretriz diz 4 aferições, como é que eu vou fazer? Pré e pós-prandial do café da manhã, pós-prandial do almoço e pós-prandial da janta. Tá. Quais são as metas de valores conforme essas aferições? Em jejum tem que dar um valor pré-prandial, que é antes da refeição, tem que dar um valor de 95. Agora, 1 hora pós-prandial tem que dar um valor de 140, e 2 horas pós-prandial tem que dar um valor de 120. Ah, porque 1 hora e 2 horas vai verificar 2 vezes? Não. Para as mulheres que têm diabetes e não são gestantes, é indicado estar verificando após 2 horas. Agora, para as mulheres que são gestantes, é indicado estar verificando após 1 hora. Por quê? Porque após 1 hora é o pico da glicemia e também os riscos macrossômicos. Agora, em qual horário fala jejum e em qual horário fala pré-prandial? Tá. Antes do café da manhã se diz jejum. Agora, antes do almoço e antes da janta se diz pré-prandiais. Tá. Quando nós médicos vamos estar passando insulina para essa gestante. Tá. Em quais casos? Tá. Nos casos da gestante já com DM2 em uso de antidiabéticos não insulínicos, no caso das gestantes com diabetes mellitus franco, aquela que tinha já diabetes, mas foi só descobrir na gestação. Também aquele caso da diabetes mellitus gestante refratária, há 2 semanas de dieta e atividade física. Ou seja, com dieta e atividade física não reduz o nível glicêmico, daí você vai ter que estar passando insulina para ela. Tá. Quando nós consideramos diabetes mellitus gestacional refratários, tá.
quando acima de 30% das glicemias fora do alvo, ou quando há evidência de hiperinsulinemia fetal na ultrassonografia do terceiro trimestre. A frequência abdominal fetal é superior a 75, o percentil, ou o peso fetal estimado é igual ou superior a 90, o percentil. Tá? Insulinas consideradas seguras para a gestação. Tá? Tem as basais e as prandiais. Tá? Quando a gente vai usar essas insulinas basais? Quando a glicemia em jejum ou pré-prandial deu o valor alterado. Daí a gente vai usar a NPH e a DTMI. Agora, quando os valores pós-prandiais deles alterados, daí a gente vai usar a insulina regular, aspato e lipro. Tá, a insulina glargina, ela não é uma insulina aprovada pelo FDA, e nas bulas brasileiras ela é aprovada pela Anvisa, só que normalmente não costuma se usar ela. E também ela não se trata de uma medicação formalmente liberada para essa finalidade. E como é a dosagem inicial? A dosagem inicial da insulina é 0,5 unidades internacional por quilo dia. Quais são os ajustes? Até a 30ª semana se faz o ajuste de 15 dias. E acima da 30ª semana faz esse ajuste semanalmente. Agora, relacionado antidiabéticos orais comparado à insulina. Tá. A metformina se associa aos seguintes desfechos. Tá? Ela tem menor ganho de peso materno, ela tem menor peso fetal ao nascimento, ela tem menor risco de macrosomia, menor risco de hipoglicemia neonatal, menor risco de síndromes hipertensivas gestacionais e maior IMC da prole. Essa é a única coisa que tem risco. E a glibenclamida, ela tem maior peso fetal ao nascimento, maior risco de macrosomia e maior risco de hipoglicemia neonatal. Por isso que a glibenclamida não é colocada nas diretrizes. Nas diretrizes é colocado que se for escolher um antidiabético orais, para escolher a metformina. Tá. Quando que se considerar a prescrição de metformina? Quando essa gestante tem impossibilidade de acesso à insulina, quando tem a dificuldade de adesão ao tratamento insulínico e como terapia adjuvante, tipo assim, quando tem que chegar em doses muito elevadas de insulina, vamos supor 100 unidades internacionais, daí se associa com o uso da metformina para não chegar a níveis muito altos. E também quando a gestante ela tem um ganho de peso excessivo em uso da insulina. Tá. E quando eu vou considerar a possibilidade de interromper a interrupção da gravidez na paciente com diabetes mellitus. Nas que fazem uso de medidas farmacológicas, eu vou considerar interromper se o controle glicêmico for adequado. Eu posso levar até 39ª semana ou 39ª semana 6 dias. Agora, se o controle glicêmico for inadequado, eu vou levar da 37ª semana, 38ª semana e 6 dias. Tá.
Agora, as mulheres gestantes que fazem dieta, atividade física, se há antecedentes obstétricos de macrosomia, morte perinatal ou complicações associadas como síndromes hipertensivas, se tem isso aí, 39ª semana, ponderar interrupção e parar desse limiar. Agora, se não tem isso aí, vai aguardar o termo. Agora, existe outra questão, a questão da indução do parto antes da 37ª semana. Pode ser considerados em casos excepcionais. Quais são esses casos? Hiperglicemia refratária à hospitalização, que a gestante chega e não consegue controlar a glicemia, ou se houver comprometimento da vitalidade fetal. A fisiopatologia do DMG, ou a causa dos problemas, são duas causas. Primeira causa, a placenta, ela secreta hormônios diabetogênicos. Em segundo lugar, o pâncreas da mulher, ele não consegue sobrepujar o estado de resistência periférica com a insulina. Ou assim, depois do parto, com a saída dessa placenta, os níveis séricos desses hormônios diabetogênicos vai despencar. Ou seja, se a placenta sai, o que sai também? O tratamento farmacológico e não farmacológico dessa mulher. Via de regras, no puerpério, a mulher vai ficar sem esse tratamento farmacológico e vai ficar com a dieta normal.